Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui, pastor Ilmar Sattler César, diretamente de Caldas da Rainha, Leiria, Portugal, Europa, pela Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF. Nosso seminário aqui é o Centro de Excelência da Educação Cristã e o nosso seminário no Brasil, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Falamos aqui com as aulas do curso de pós-graduação ou especialização em Pentateuco Gênesis. A matéria que estamos estudando agora, e vamos para a sexta aula, é a matéria A Arca de Noé. Na aula passada, nós fizemos um levantamento mostrando que a madeira da qual foi feita a arca, para que tivesse aquele volume de 41 mil metros cúbicos, no qual caberiam 41 milhões de litros de água, né? O volume era esse, pesando mais ou menos aí, a arca era um peso de mais ou menos 14 mil toneladas. A madeira não era madeira de cipreste, tá bom? Era madeira de gofer, que a gente vai ver nessa aula de hoje que a madeira de gofer é a mesma madeira da qual se tirou a resina para fazer a calafetação. Diz o texto no hebraico a seguinte coisa, o revestimento da arca. Aí diz assim, calafetarás a arca por dentro e por fora com o quê? Com cofer, K-F-R, cofer. Lá em cima, a madeira que foi usada para fazer a arca era gofer, G-O-F-E-R, agora é cofer. Essa palavra cofer no hebraico, nós encontramos ela somente 3 vezes no Velho Testamento. Minto, 17 vezes no Velho Testamento. Essa palavra que foi usada para falar como se fosse betume, mas não é betume, vamos ver por que não é betume. Essa palavra foi traduzida como resgate 11 vezes, rena, uma planta, rena, 2 vezes, suborno 2 vezes, aldeia 1 vez e betume 1 vez. Então ela foi usada no livro de Êxodo, Números, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías como resgate. Cantares usou como rena, que é uma planta, que é uma árvore, dá até 4 metros de altura. Como suborno usou em Amós e 1 Samuel, como aldeia em 1 Samuel também, e como betume só em Gênesis. Só pôs betume aqui. E vamos ver por que não é betume. Primeiro, porque betume, a palavra usada em betume é a palavra remar. Essa palavra remar, ou zefete, ela aparece, primeiro remar, 3 vezes no Velho Testamento. Êxodo 2, 3, Gênesis 11, 3, falando da Torre de Babel, fizeram cimento, né? Fizeram da pedra tijolo, e para calafetar, para fazer a liga, para colar um tijolo no outro, da argamassa fizeram betume. A palavra aí é betume mesmo, tipiche, breu, alcatrão, alguma coisa de óleo aí. E Gênesis 14, 10 falou que no Vale do Sidim, aquele vale que fica de Sodoma e Gomorra, de Zeboim, aquela região mais baixa da terra, 400 metros abaixo do nível do mar, onde fica o Mar Morto, tinha muito poços de betume. Isso é verdade. Betume é parente direto do petróleo, que é hidrocarboneto. Tudo é hidrocarboneto. Então aqui nós temos betume, 3 vezes. Remar. Em Gênesis 11, 3, Gênesis 14, 10. E Êxodo 2, 3, quando diz que vai fazer um cestinho, que é a mesma palavra tevá, usada na arca, vai pôr betume por fora e rena por dentro. Ali ela colocou betume e piche, indevidamente, porque piche é outra palavra no hebraico. O cestinho de Moisés, se pusesse betume ou piche por dentro, matava Moisés, porque o betume é cancerígeno, piche é cancerígeno, breu, alcatrão, são derivados de petróleo, de hidrocarbonetos, são cancerígenos e nocivos. Quem trabalha com isso trabalha em profissão insalubre, diz a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então não é betume em hipótese alguma, a arca não foi calafetada com betume, isso aí é sem sombra de dúvida. A palavra piche, que aparece 3 vezes também, somente em Êxodo 2, versículo 3, falando do cestinho de Moisés, né, que foi calafetado com piche por fora e com rena por dentro. E Isaías 34, 9, aparece 2 vezes, falando que o piche pode até incendiar e pegar fogo, ele é inflamável. Então, zefete é piche, remar é betume. Mas a palavra usada por Deus aqui, que mandou Noé fazer a calafetação, inclusive o verbo calafetar é o verbo cafar. Então você vai fazer o quê? Você vai passar rena, calafetar com rena, e a palavra kafer quer dizer rena.
Primeiro quer dizer resgate, 11 vezes. E 2 vezes quer dizer rena. E a verdade é que é rena mesmo. Por que é rena? Nós vamos ver logo depois. O verbo calafetar aqui é o verbo cafar, que ele aparece 102 vezes no Velho Testamento. 77 vezes tem a ver com o quê? Com expiação. Por isso que o judeu tinha o dia do Yom Kippur, Yom Kafar. É a mesma raiz, Kippur, Kafar, dia da expiação. Então, nunca foi betume nem aqui, nem em lugar nenhum, tá bom? E claro que aí o lugar de betume é rena. E lá na madeira de gofer também é cofer. Essa aí foi uma variação que aconteceu desde a Septuaginta para cá, que a primeira que fez aparecer o nome betume no asfalto foi a Septuaginta. Ela traduziu assim, Gênesis, ó, vai asfaltar com asfalto. Que isso é muito usado no hebraico, né? Vai calafetar com calafete. Vai amar amando. Eles usam muito isso no termo hebraico, intensivo, né? Então, a madeira também é de rena, que dá uma árvore até de 4 metros de altura, que você pode tirar várias toras e fazer muito bem feita aí. Então, não é betume, porque não é petróleo, não é hidrocarboneto, né? Lutero falou que é tipo do sangue de Jesus. Aquela calafetação, aquela rena que impermeabilizou, é o sangue do cordeiro que passa, a arca tipo da igreja, da vida espiritual, né? Então a calafetação é preencher os buraquinhos, que era tudo madeira, madeira assim e madeira em pé fechando. Então fica o buraco que tinha que calafetar. E não era uma mão só, né? Passava uma vez, passava 2, passava 3, até 6 vezes. Então, quem inventou essa conversa de betume, de asfalto, de piche, de breu, de alcatrão, é a Septuaginta, que é a versão grega do ano 280 a.C., que foi traduzida do do hebraico. E usou a palavra asfalto no grego, do jeitinho que está no Brasil hoje, no português. Asfalto é transliterado do grego asfalto. E o verbo é asfaltoseis, asfaltosou, né? Então, o petróleo é um óleo natural de coloração escura e constituído quase que de hidrocarboneto, a maioria é carbono e um pouquinho de hidrogênio. E se você levar ele na temperatura de 510 graus Celsius, sai então esse tal de betume no vácuo. Você pode achar. Quanto mais você vai aquecendo, você vai tirando nafta, querosene de aviação, óleo diesel, você vai tirando as coisas, né? Do petróleo sai tudo, até roupa, né? Propileno, etileno, tudo quanto é coisa você imaginar. O betume é uma substância cancerígena de pulmão, de pele, de estômago, de leucemia, e a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho proíbe a manipulação de betume. É uma coisa insalubre. A pessoa que trabalha com isso aí, nessa área de processamento, de refinação de petróleo, ele tem a profissão insalubre, aposenta muito mais cedo. Ele é inflamável também, o piche. Então, claro que Deus não ia mandar colocar betume dentro da água para ficar os animais inalando aquele cheiro de benzeno, que é completamente cancerígeno. É claro que a palavra está mal colocada aí, né? Cofer é rena. A rena cresce até 4 metros de altura. Ela tem ramos cobertos de espinho com cachos de flores. É chamada na linguagem científica de Lawsonia inermis. É o nome científico dela, Lawsonia inermis. Ela é originária de regiões tropicais e subtropicais, norte da África, Sri Lanka, lá embaixo da Índia, na Índia e no Oriente Médio. As folhas contêm o corante ativo HNK, que é o 2-hidróxido 1,4 de naftoquinona. As folhas têm capacidade de fungicida, né? Mata fungos, mofo, não causa dano a outras plantas, nem ao ser humano. As plantas com flores têm um cheiro muito penetrante. Quando você esmaga, as flores produzem um corante vermelho. As folhas secas convertidas em pó verde ou marrom, fino, mais água, formam uma pasta, que foi com ela que fizeram a impermeabilização, a calafetação interna e externa da arca. Mulher egípcia já usava isso desde 1400, 3.000 anos antes de Cristo, tem literatura falando sobre isso. Homens tingiam a barba, as mulheres tingiam o cabelo. Deuteronômio 21, 12 fala sobre isso, que os pagãos usavam a cor da renda, laranja ou amarelada, para isso. A história, a lenda judaica, a lenda babilônica do dilúvio, chamada Epopeia de Gilgamés, cita que o Noé deles, chamado Utnapishtim, fez a calafetação da arca com rena, usando 6 medidas para a parte interna e 3 para a parte externa.
A palavra cupru, daí veio de kafar, KPR veio cupru, que é a variação que deu no grego, Kipro, cipro, é a árvore que cresce no delta do Nilo. No latim é ciprus. Os romanos usavam para tingir o cabelo, e assim também os egípcios. Mas há uma coisa aqui interessantíssima, o papiro Ebers, que é do ano 1500 a.C., mais ou menos dos anos, quase na época que Moisés começou a escrever o Pentateuco, 1400 e pouco, ele é a maior guia, maior compêndio de plantas da época medicinais. E ele tem 400 itens de farmácia. Ele cita a rena. Então é um documento histórico contestar o cabal para mostrar que não é betume, era rena. E os efeitos na saúde humana. O 2-hidroxo de naftoquinona tem tratamento de infecções cutâneas, propriedade antibacteriana, antifungicida, antimofo, atributos cicatrizantes em queimadura, inibe o crescimento de micro-organismos e mata fungos e mofo. Claro que, imagina bem a situação, 371 dias, o primeiro andar está todo na escuridão, não tem sol ali, né? Porque acima das nuvens tem o sol não parou de brilhar, é claro, né? Sol, você passa de avião, você vê que depois das nuvens tem sol, pode estar chovendo aqui embaixo, tem sol em cima. Então era perigoso ter muito mofo ali dentro, lugar que não tem sol dá mofo. Mas essa rena é antibactericida, antifungicida, antimofo, então foi a condição ideal de habitabilidade, né? De condição de viver alguém ali, e tem que ter doença, sem ser bactéria, tem que ter nada. Então nunca foi betume, é rena, foi ela o cicatrizante, citado em Cantares capítulo no 4. E o trabalho foi um trabalho que demorou, não é isso? Claro que camada impermeabilizante você colocar ali, mais ou menos foi de meio a 1 centímetro. Então se gastou ali quase 200 mil litros de rena, né? Imagina quanto tempo se gastou para produzir essa rena, quanto tempo se gastou para passar uma demão, 2 demões, 3 demões, né? Passar uma vez, 2, 3, até 6 vezes, se a gente for pensar que pode seguir aí a epopeia de Gilgamesh. Então foi muitos dias, muitos anos, talvez 10, 15, 20 anos preparando, depois 10, 15, 20 anos passando, as madeiras cortando na camada externa. Então o tempo dado por Yahvé para a construção da arca foi um tempo realmente calculado muito bem por Deus, porque gastou foi isso mesmo, tá bom? Fica na paz, tchau, tchau.